Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal de esclerose múltipla. Eu sou a doutora Nutrir. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista e também fui diagnosticada com EM. E aqui, esse espaço aqui é feito exatamente para que a gente possa compartilhar dicas do que dá certo pra gente. O que é melhor a gente fazer para lidar com a patologia de uma forma muito mais normal. Afinal de contas, ela chegou na nossa vida sem aviso, né? Então, é o que eu falo. A gente não precisa se adaptar à esclerose múltipla, mas ela que precisa se adaptar a nós, a nossa rotina. Mas claro que a gente precisa sim fazer certas coisas que é melhor para que ela tenha uma resposta mais efetiva na nossa vida, na nossa condição. Então eu tenho certeza que você ficou muito interessado, então continue aqui, continue assistindo. Então, pessoal, uma das coisas que as pessoas têm mais interesse e um pouco mais de dúvida também é referente ao consumo de carboidratos. Eu devo ou não devo ingerir carboidrato? Eu tenho que retirar da minha alimentação ou não? Uma coisa eu te respondo. Você tem fadiga, não tem? Eu também tenho. E o que ajuda a gente ter resistência? Ter força muscular, carboidrato. Então, se a gente retirar este alimento que é tão importante para a nossa vida, como que a gente vai conseguir lidar com a esclerose múltipla? Lembrando que não é porque a gente precisa comer carboidratos que a gente precisa sair comendo tudo que vê pela frente. Não é assim que funciona. A gente precisa sim se alimentar de carboidratos saudáveis, que são das frutas, verduras, vegetais. Então são esses carboidratos que a gente precisa. Então a gente pode consumir sim alimentos com carboidrato, principalmente porque a gente precisa de energia, a gente precisa fazer com que o nosso corpo tenha força suficiente para pegar alguma coisa que caia no chão, para levantar um peso que a gente de repente não tem o hábito de levantar peso, mas qualquer coisa que seja pesada, a gente precisa de resistência. A gente precisa de resistência para pegar alguma coisa que esteja no alto. A gente precisa desse equilíbrio, dessa força para pegar alguma coisa. Então, se a gente faz essa restrição absurda no nosso corpo, a gente impede que ele faça determinadas ações. Agora, é diferente, eu já falei para vocês, se você não pode consumir alimentos dessa forma, se você está restrito, se você está proibido de fazer esse tipo de consumo, aí sim você evita. Mas você tem outras alimentações ricas em carboidrato que você pode sim suprir a sua necessidade. Lembrando que o nosso corpo ele já está debilitado, ele já está sim mais inflamado. Então não é interessante que você deixe ele mais debilitado, mais inflamado. É importante que você deixe ele de uma forma melhor para que ele possa responder qualquer tipo de ação que venha contra ele. Por exemplo, para que a gente possa melhorar a nossa fadiga, que é uma das coisas que a gente, digamos, tenta brigar com isso todos os dias, a gente precisa sim de carboidrato, de proteínas, de vitaminas e minerais na quantidade correta, na porção correta, exatamente para que a gente possa sim fazer uma metabolização, uma absorção de nutrientes muito mais importantes.
fazendo com que o nosso corpo não fique fadigado, não fique com deficiência de nutrientes, causando sim fadiga. Lembrando que a alimentação anti-inflamatória, ela está totalmente conjugada com a nossa qualidade de vida. Então, a partir do momento que a gente começa a abrir mão de alimentos inflamatórios, a gente começa a ganhar mais qualidade de vida. A alimentação anti-inflamatória são aqueles alimentos que eu já falei aqui para vocês, que não são embutidos, frituras, refrigerantes, bebida alcoólica entra aí também, apesar de ser destilado e não conter glúten, mas ela tem álcool que faz com que o nosso corpo fique desidratado. Então a gente não pode desidratar o nosso corpo. A gente precisa sempre hidratar de dentro para fora. A gente não pode consumir açúcar, a gente não pode consumir excesso de sódio, a gente não pode consumir também, sabe o que, minha gente? Farinhas brancas. É melhor que a gente consuma, sim, alimentos mais integrais, alimentos que fornecem uma maior qualidade para a gente. Eu já falei aqui para vocês que você precisa mais descascar do que abrir. Lembrando que abrir são alimentos que estão dentro de uma embalagem, que têm excesso de conservantes e de alimentos ali que de repente não te auxilia em nada. Só faz com que você ganhe sabor e não com que você ganhe qualidade de vida. Tanto é que, na grande maioria das vezes, quando a gente consome esses alimentos, que de fato são saborosos, né? Porque é assim que eles ganham, né? Eles fazem com que aquele alimento fique saboroso exatamente para que atraia o nosso paladar. Mas quando a gente treina o nosso paladar para determinados alimentos, a gente consegue identificar se aquele alimento vai ou não nos trazer benefício. Somente quando a gente olha para ele. Não só estando dentro de uma embalagem. Afinal de contas, a gente também consome com os olhos, né? Então, gente, eu vim aqui rapidinho, exatamente o quê? 8 minutos, só para fazer esse bate-papo para você, alertando você que é importante sim a gente ter uma alimentação mais equilibrada, que a gente precisa sim de carboidrato, mas aquele carboidrato que seja especial para gente, para o nosso metabolismo, que nos forneça energia e sabedoria. Porque a gente está blindando aqui com coisas incomuns, né? A gente está blindando aqui com coisas que não são legais no nosso corpo. Então a gente precisa sim blindar e dar ao nosso corpo coisas que ele realmente precisa. Então é por isso que eu bato na tecla, dizendo o quanto é importante uma alimentação saudável. Porque se você não sabe, a minha esclerose múltipla, ela é uma esclerose múltipla com mais de 100 lesões no meu corpo. Tanto no meu cérebro quanto na minha medula. E de alguma forma o meu corpo começa a regenerar e a tentar blindar esses mecanismos que são de defesa do nosso corpo. E ele só consegue fazer isso porque eu dou combustível de boa qualidade para ele. Eu já falei para vocês que nós somos uma máquina. E o combustível para nossa máquina funcionar é a alimentação de boa qualidade. Então, quanto mais você inflamar essa máquina aí, mais com dificuldade ela fica, mais lesionada ela fica. Então, começa a colocar para dentro o que realmente é importante para que ela
não fique se sabotando. Então, coloque na sua cabeça, você é o que você come. Então, preste atenção no que você vai comer. Hoje é sexta-feira, é dia de folia, né? Muitas vezes é dia de sair da rotina. Mas uma coisa que eu te digo, o sair da rotina não tem problema nenhum, todo mundo sai da rotina, eu também saio da rotina, mas a gente precisa saber que está saindo da rotina com sabedoria. A gente precisa sim saber que aquele alimento não nos faz bem. Então a gente consome, mas consome moderado. E sabendo que amanhã já é um outro dia e que esses alimentos não devem fazer mais parte da sua rotina alimentar. Simples assim. Quer comer? Come um pouquinho só, não tem problema. O problema é sempre você condicionar o seu corpo a coisas não saudáveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você compartilhe, que você já deixe o seu like e que você assista sim esses vídeos que eu vou deixar linkado aqui, que pode te ajudar também. Então, um forte beijo, fiquem com Deus, até um próximo vídeo ou até uma próxima dica. Tchau!